Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje eu vou recuperar o que disse Jorge Nicola há pouco tempo, antes da partida contra o São Paulo, sobre a saída do Rayhan. E ele ontem voltou a se manifestar sobre este tema. Não é novidade para os vascaínos que o Rayhan será negociado. Eu já trouxe, inclusive, em vídeos anteriores, que o próprio Rayhan declarou, após um jogo da Seleção Brasileira Sub-20 em São Januário, que estava com a cabeça no Vasco somente até o final deste ano, já prevendo uma futura negociação. O Rayhan tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Ou seja, se o Vasco não negociar o Rayhan na próxima janela, o Vasco não vai ganhar dinheiro, porque o Rayhan poderá, no meio do próximo ano, assinar um pré-contrato e deixar o Vasco sem que o clube não arrecade, a não ser que o Vasco renove agora com o Rayhan para aumentar o valor da multa rescisória e não correr o risco de perder o atleta no meio do ano que vem. São decisões que o Vasco precisa tomar. Ao que parece, o Rayhan será negociado sim ao final desse ano. Vamos recuperar o que disse o Jorge Nicola? Preciso falar agora sobre o atacante Rayhan, que vive seus últimos dias com a camisa do Vasco. Já havia contado para vocês que o Anderlecht da Bélgica segue interessado no jogador. Na metade do ano, uma proposta de 8 milhões de euros foi recusada. Nessa terça-feira, o jornalista italiano Nicola Schiro afirmou que a Fiorentina também prepara uma proposta para o Vasco. Conversei antes de gravar o vídeo com o dirigente vascaíno, ele assegurou que até agora ninguém no Vasco foi procurado pela Fiorentina, mas que o Vasco precisa de uma grande venda e hoje o principal ativo do atual elenco é justamente o atacante de 18 anos de idade. A pedida do Vasco não será inferior a 12, 13, até 14 milhões de euros, vai depender muito do desempenho do atleta nessa reta final de temporada. O fato de o Vasco passar por uma enorme crise financeira, especialmente por não ter tido os aportes da 777, só aumenta a necessidade de uma grande negociação e hoje a bola da vez é justamente o Rayhan. Esse, portanto, é o valor que o Vasco não deverá abrir mão. Cerca de 12 milhões de dólares, valor mínimo, para poder liberar o Rayhan. Ontem, Jorge Nicola voltou a falar sobre o tema. O dono da SAF do Botafogo pretende comprar o Rayhan nas próximas semanas para decidir num futuro onde colocar o atacante de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir com a camisa vascaína, mas é tratado como a grande joia, o jogador mais valioso do atual elenco, aquele que pode garantir a maior quantia financeira em um negócio a curto e médio prazo. Importante lembrar também que o Rayhan tem contrato com o Vasco somente até dezembro de 2025 e diante da dificuldade da renovação de contrato é provável que ele seja negociado na próxima janela de transferências. Multa rescisória de 80 milhões de euros, o Vasco sonha com algo na casa dos 15 milhões de euros para que possa negociá-lo. Recentemente, olheiros do Leão estiveram assistindo a Fluminense e Botafogo, ou melhor, Fluminense e Vasco, gostaram daquilo que viram do Rayhan e deram a aprovação para que a negociação seja concretizada. Agora é o Textor quem negocia com o Pedrinho e com os representantes do atleta Rayhan, que é filho de um ex-zagueiro, o Valquimar, que também teve passagem com a camisa Cruz Maltina. Pergunta que eu quero deixar para você, vascaíno: vale a pena vender o Rayhan? Qual o valor ideal para esse negócio? Já marca a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Se o Vasco pudesse, renovaria o contrato do Rayhan para manter o atleta dentro do Vasco por pelo menos mais uma temporada, apostando em uma maior valorização do jogador, apostando que ele ainda vai explodir no time principal. O grande problema é que você tem o caixa vazio. O Vasco precisa de maneira urgente de dinheiro. E quando você está precisando de dinheiro, você acaba negociando muito mal em tudo na sua vida. Porque você está sem dinheiro, então está no desespero.
qualquer oferta, você acaba aceitando sem tempo de aguardar a melhor oferta, a melhor proposta e até arriscar em alguns negócios como seria o risco renovar o contrato do Ryan, porque você vai pagar ao atleta um salário altíssimo e no futebol não há convicção de que o atleta vai performar aquilo que a gente imagina. Quando você está com dinheiro em caixa, você pode até tomar essa atitude, mas no desespero não há como. O Vasco entra com pedido de recuperação judicial e o Vasco vai ao mercado financeiro tentar arrumar grana, vai pagar juros, não tem como fugir, mas terá que dar garantias a este banco que irá emprestar dinheiro ao Vasco. Ninguém empresta dinheiro sem qualquer tipo de garantia, e isso vai acontecer com o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu bloquear junto à Justiça durante 30 dias, suspender durante 30 dias qualquer cobrança, bloqueios, execuções e até penhora. Então, durante esses 30 dias, que poderão ser renováveis ao final desse primeiro período, então o Vasco, durante 30 dias, suspendeu qualquer tipo de cobrança. O que isso quer dizer? Que neste período o Vasco vai ao mercado financeiro tentar arrumar junto às instituições financeiras uma grana para poder começar a resolver os acordos judiciais que a Fundação Getúlio Vargas está mediando, porque o Vasco está trocando dinheiro. O que é trocar dinheiro? Você recebe uma grana e paga uma dívida. E aí você acaba fazendo uma outra dívida por não conseguir pagar algo atual. Você acaba pagando algo do passado. E se você pagar o atual, não paga do passado, os juros vão aumentando. Então, se você não entrar em um acordo, não conseguir 30 dias para respirar e conseguir essas medidas judiciais, você acaba pegando dinheiro, paga uma dívida, contrai outra. Pega dinheiro, paga a dívida que você contraiu e há uma dívida nova. Vira uma bola de neve. E o Vasco precisa sair dessa bola até que a SAF Vasco venha a ser vendida. De segunda a sexta-feira, ao vivo no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco, programa para que a gente possa interagir melhor. Estou te esperando.